Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu estou num local diferente. Eu não estou no escritório, na verdade eu estou em Arraial do Cabo, uma cidade paradisíaca. Quem não conhece tem que conhecer. E por que que eu estou aqui? Eu estou de férias? Em plena mudança da lei, eu estou de férias? Não, eu não estou de férias, eu estou trabalhando. Eu vim aqui para o município para ajudá-los a regulamentar a nova lei de licitações. Então, estamos fazendo reuniões, discutindo alternativas, e essa semana é uma semana de treinamentos teóricos e práticos em ETP, termo de referência. Então, lamento não estar no nosso ambiente cotidiano para os nossos vídeos, mas eu não poderia esperar passar essa semana para vir até vocês comentar aí a super sexta-feira, né? Sexta-feira passada, dia 31 de março, nós tivemos aí a super sexta-feira em que o governo federal, no finalzinho de dia, começou ali com as novidades com a MP 1167, né? Prorrogando a possibilidade de utilização aí da 866, da 10520, parte do RDC. E agora, então, até dia 29 de dezembro de 2023, eu posso publicar o meu edital ainda com a regra da legislação anterior, desde que eu tenha justificado no processo. Ok? Bom, mas eu não vim falar da medida provisória, porque muita gente já falou, né? Esse final de semana bombou o Instagram, eu vim falar do decreto 11.462, que regulamenta o novo registro de preços no âmbito federal. O decreto ele é extenso. Quem teve a oportunidade de dar uma analisada viu que ele é extenso, né? E ele fala muita coisa que nem precisaria ser dita porque já estava na 14133, já tinha sido dito na 14133. Mas também traz coisas novas, coisas importantes, argumentos, disposições importantes que devemos então conhecer, e esse vídeo é para isso. Então vamos lá. O que não mudou? O que não teve inovação e o decreto falou? As hipóteses de cabimento do registro de preços, então as contratações frequentes, para objetos parcelados, para mais de um órgão, para consumo oscilante, né? O uso para serviços de engenharia, desde que eles sejam padronizados e de uso frequentes, tudo, nada mudou. A existência da intenção de registro de preços, né? O julgamento por menor preço ou maior desconto, e a possibilidade lá de licitar o registro de preços por concorrência, por pregão, e agora também, como a nova lei já dizia, então não precisava ter chovido no molhado, né, a contratação direta, dispensa e inexigibilidade por registro de preços. E aí a gente vai começar com as novidades, aquilo que realmente é importante, né, falar sobre o decreto. E aí nós vamos entrar no assunto carona, né, no aderente. Bom, primeiro ponto que ainda não mudou, né, e ainda porque todo dia é uma novidade, né, os limites, né? Então, o limite individual para adesão é de 50% do item e duas vezes o item, né? Na soma de todos os caronas, todos os aderentes. Se for uma compra nacional, aí é 100% do item para cada aderente, carona, e 5 vezes a ata na soma de todos os caronas, todos os aderentes. Isso não mudou. Mas o importante, né, é que mudam-se algumas regras para a adesão. Primeiro, então agora eu passo, quando eu quiser aderir, além de justificar a vantagem econômica ou a vantagem técnica, a vantagem institucional da adesão, né? Inclusive no caso, eventualmente, de compras de medicamentos, questões emergenciais, ao invés de primeiro consultar o gerenciador da ata, que tem o poder de veto, continua tendo o poder de veto sobre a adesão, sobre o carona, eu vou primeiro perguntar para o fornecedor se ele deseja, se ele aceita a adesão, se ele aceita o carona. E se ele aceitar, aí sim eu vou consultar o gestor, o gerenciador, para saber se ele permite ou não a adesão. E aí volta aquela história antiga, a gente tem vários vídeos no canal do YouTube, tem até uma playlist específica sobre isso, registro de preço. Ele pode vetar por questões de segurança do seu quantitativo, quando a empresa pode não ter capacidade produtiva, por uma questão estratégica, enfim, são vários os motivos que poderiam justificar ao gerenciador da ata a possibilidade de proibir, de não concordar, de vetar aí a adesão. Mas se eventualmente o gerenciador da ata permitir, então já tem a permissão, a concordância do fornecedor, né, ou do prestador de serviço, conseguir também do gerenciador, a partir do momento que o gerenciador permite a adesão, eu passo a ter 90 dias para concretizar a adesão. O que é concretizar a adesão? Concretizar a adesão será formalizar a adesão. Não é receber o produto, não é receber o serviço, mas é assinar o contrato, né? Emitir a nota de empenho, formalizar a adesão. E eu tenho também a possibilidade, uma nova possibilidade que o decreto trouxe, de eventualmente o gerenciador, né,
o órgão participante da ata de registro de preços, que não tenha participado em um item específico da licitação, então vamos imaginar, eu tenho um órgão participante, lembra que aquele órgão participante é aquele que está junto com o gerenciador quando lança a licitação, né? Quem não sabe o que é o gerenciador, o participante e o não participante, ou aderente, ou carona, vai lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo mais básico para você entender quem são os personagens aí do nosso registro de preço. Mas vamos falar então desse participante, não é o carona, é o participante. Quando o participante não participa de todos os itens da licitação, então a licitação tinha 10 itens e aquele participante específico participou apenas de 9 itens, o decreto diz que agora que ele pode aderir ao 10º item, né, que ele não tinha participado, caso ele tenha necessidade daquela contratação. Isso é uma novidade que o decreto federal nos traz. Também terei a possibilidade, né, do meu cadastro reserva. Ah, Ricardo, mas cadastro reserva já existia. Cadastro reserva já era até previsto na 14133. Ok. Só que, qual era a regra do cadastro reserva? Quem perdia a licitação, eu consultava se aquela empresa que teria perdido a licitação, né, o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, desejaria ser reserva do vencedor daquele item pelo preço do item, né, pelo preço do vencedor. Então, vamos imaginar, o A venceu a R$ 100 a unidade, o B perdeu, ficou com 102, e se o B quisesse participar aí, do cadastro reserva, ele teria então que fazer o preço de 100, que era o preço do vencedor. Agora, o decreto permite que eu faça o cadastro reserva destes licitantes que desejarem reduzir o valor para o valor do licitante vencedor original, e eles terão então preferência na execução do cadastro reserva, mas também permite que eu faça o cadastro reserva dos licitantes que mantiverem a sua proposta original. Então, vou ter dois tipos, né, de licitantes reserva, vamos colocar assim. O reserva que aceitou reduzir o preço para o preço do vencedor, e o reserva que não aceitou, e ele vai ser cadastrado como reserva pelo seu preço original. Como assim, Ricardo? Vou explicar. O A venceu a 100, o B venceu a 102, o A venceu a 100, o B ficou em segundo lugar a 102 e o C ficou em terceiro lugar a 105. E aí, então, o A sendo vencedor, ok, ele ganhou o item, eu vou perguntar para o B, B, você aceita ser primeiro cadastro reserva do A? Se ele não cumprir, eu vou te chamar para executar a ata, né? Mas você aceita fazer por 100, que é o preço que ele venceu? Se ele aceitar, ele é o primeiro reserva. Mas ele pode dizer, não, por 100 eu não aceito ser o cadastro reserva, mas eu aceito ser por 102, que era o meu preço. E aí a administração vai registrá-lo como cadastro reserva a 102. A única questão aqui, embora o decreto não fale isso, mas fica obviamente entendido que ao executar o cadastro reserva, eu vou pela ordem crescente de valores, então todos os licitantes que aceitarem serem reservas do vencedor ao preço do vencedor, têm preferência sobre aqueles que aceitaram ser reserva sem descer o preço ao preço do vencedor, mantendo o seu próprio preço. Então esse é um ponto importante aí do cadastro reserva, uma inovação do decreto. Uma segunda questão é quanto à vigência da ata, né? A ata, como a própria nova lei de licitações já diz, tem a validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. E aí veio o decreto e diz o seguinte, olha, o prazo de validade da ata é contado do primeiro dia útil subsequente à publicação, à sua divulgação da ata, né, no PNCP. Então, não é da assinatura necessariamente, mas sim da inclusão, né, da ata no PNCP já formalizada. Isso também nos traz um alerta, né? Nos traz aí a necessidade de acompanhar a data em que houve a inclusão no PNCP, a data que ela foi publicada como assinada, homologada, né? Pronta, final, vigente, dentro do PNCP, para que eu possa contar aí esse prazo de 12 meses. Há uma questão que se discute, e aí eu vou tomar liberdade, está muito quente aqui, eu vou tomar uma água. Há uma questão que se discute se essa prorrogação seria só de prazo, mais 12 meses, mas o quantitativo seria o que ainda estivesse de saldo. Obviamente, até por um espelho, por uma analogia ao que se diz de prorrogação de vigência de contrato, né, a maioria tem entendido que não, né, que quando eu faço a prorrogação da ata, eu zero o quantitativo e inicio um novo quantitativo total. Então, vamos imaginar, eu tenho 12 meses de ata e 100 mil unidades.
nos últimos dias da ata e ainda tem um saldo a executar de 10 mil unidades. Eu só consumi, então, 90 mil unidades. Ao prorrogar a ata, eu perderia essas 10 mil unidades, que eu não consumi, mas teria novamente o pacote de 100 mil unidades por mais 12 meses. Isso é o que tem se entendido. A maioria da doutrina tem versado nesse sentido, justamente por uma analogia ao que se tem de prorrogação de contrato. Temos também uma grande novidade e um rompimento com uma regra anterior que muita gente criticava, eu mesmo sempre fui muito crítico a isso, e estava lá no decreto 78/92, que se refere à revisão de preços. Quem já acompanha bastante o meu canal sabe que eu tenho um vídeo antigo até de registro de preços, antes mesmo da nova lei de licitações, em que eu já mostrava que era possível o reequilíbrio da ata de registro de preços com base em precedentes judiciais. Volta lá que quem está ainda na 8666 também pode pedir reequilíbrio da sua ata, tem fundamento judicial, né, jurisprudência importante lá naquele vídeo. Mas vamos vir para a novidade, né? Bom, a lei 14.136 falava da possibilidade de revisão do preço, né? Então, a possibilidade de revisão do preço. E, obviamente, quando a gente fala em prorrogação da ata, eu passo a discutir dois tipos de revisão de preço. O primeiro, decorrente da teoria da imprevisão, dos eventos fortuitos da vida, supervenientes à formalização do preço na ata, da definição do preço na ata, e a gente vai estar falando, então, de reequilíbrio. E a segunda questão, inerente ao conceito de prorrogação de vigência, que seria o reajuste. E aí o decreto reconhece as duas possibilidades, tanto a possibilidade de reajuste da ata quanto da prorrogação, quanto da possibilidade do reequilíbrio. Primeiro, no que se refere ao reajuste, né, quando da prorrogação do contrato. Nesse caso específico, eu teria que ter o alerta de colocar no meu edital, na minuta da minha ata, o índice de reajustamento, né, que eu vou aplicar àquele objeto, àquele item em específico. Isso é muito importante. Mas quando a gente vai falar de reequilíbrio por força de fatos supervenientes, teoria da imprevisão, nós vamos lembrar do antigo decreto 78/92 e dos seus artigos 17 e 18 e do famigerado 19, né, que impedia aí o reequilíbrio para mais, né? Então, se o preço de mercado estivesse acima do preço registrado, né, ele ainda impunha ao fornecedor, ao registrado, a obrigação de avisar a administração antes, né, de ser demandado, sob pena aí de ter que cumprir a ata de forma defasada. E a nova lei de licitações permitiu uma revisão teórica disso. Muitos regulamentos têm ido para a possibilidade de deferir o reequilíbrio para cima, vamos chamar assim, né, para aumentar o preço da ata, e o decreto federal, né, trouxe, então, essa possibilidade de eu realizar o reequilíbrio tanto para aumentar preço quanto para diminuir o preço. Ele diz o seguinte: olha, você vai realizar o reequilíbrio quando tiver uma mudança de carga tributária, quando o preço de mercado estiver inferior ao preço registrado e também quando o preço de mercado estiver acima do preço registrado. Vamos começar, né, pela primeira hipótese, que é a mais simples. Mudou a carga tributária, então, obviamente, seria até de interesse da própria administração realizar esse reequilíbrio de ofício, né, revendo o preço para adequação da carga tributária. Eu acho que aí a gente não tem muita dúvida de como proceder, é só aplicar a alíquota do imposto, ou do novo imposto, né, sobre o valor, e aí nós vamos chegar no preço atualizado registrado. A segunda hipótese é quando o preço de mercado está inferior, se torna inferior ao preço registrado, né? Então, eu tinha lá, vamos pegar um exemplo, preço registrado a 100, e por uma questão de mercado, o preço atual de mercado passa a ser 90. Né? Eu não posso comprar 100 se eu tenho 90 no mercado. Isso já me diz que eu tenho que fazer o quê? Pesquisa de preços para executar a ata. Mas vamos lá. Quando ocorrer essa situação, eu vou consultar o registrado se ele aceita diminuir o seu preço para o 90, dentro do nosso exemplo. Se ele aceitar diminuir, ótimo, eu executo a ata diretamente, compro dele, contrato, mando ele prestar o serviço. Se eventualmente ele diz não consigo baixar, né, o preço por uma questão comercial, uma questão financeira, eu não vou puni-lo, obviamente vou afastar o registro. Mas antes, o que nós tínhamos de regulamentação? Eu afastava o vencedor e ia para a lei de licitações, ver se eu ia fazer uma contratação direta, uma dispensa, uma emergência, uma inexigibilidade ou mesmo uma licitação. E agora não. Né? Então, quando eu tenho 90, no nosso exemplo, o preço registrado está 100, eu questiono se o fornecedor abaixa o preço, ele se recusa a baixar o preço, justificando uma impossibilidade de mercado, eu vou afastá-lo, mas eu não vou cancelar aquele item, eu vou consultar o eventual cadastro reserva, com todos os registrados
todos os cadastrados em ordem crescente de valores originais, né, e ordem de classificação como cadastro reserva, e se eventualmente alguém aceitar chegar no meu preço 90, no nosso exemplo, eu contrataria daquele cadastrado em específico. Outra hipótese é quando eu tenho o preço registrado a 100, mas o mercado está a 150. Neste caso, eu não vou exigir que o fornecedor se manifeste antes de eu demandar, essa regra não vai existir mais, amém. E quando eu demandar o objeto, se eventualmente o registrado disser, olha, eu não consigo executar porque o mercado está mais do que 100, né? Pode ser até que ele não peça para ir a 150, pode ser que ele peça para ir para 120, 130, enfim. Teve um caso real no nosso escritório exatamente sobre isso, né? Ele não pediu todo o preço de mercado, ele pediu parte do preço de mercado, né? O que vai fazer a administração? Antes de, o primeiro ponto que ela vai verificar, né, é se de fato há um desequilíbrio de mercado, né? Então, se há um desequilíbrio de todo aquele setor, ou se é um custo específico do licitante registrado, do seu fornecedor, do seu prestador de serviço, situação em que ele negaria a hipótese de reequilíbrio e forçaria a empresa registrada a executar a ata sob o preço registrado, né, com o preço registrado. Isso é muito importante. Então, se eventualmente se negar o reequilíbrio, o registrado é obrigado a executar a ata. Agora, se a administração verifica que, de fato, houve um desequilíbrio de mercado e o mercado está mais caro, né, ele, antes de deferir para o vencedor da ata que está pleiteando o reequilíbrio, vai verificar se existe cadastro reserva. E se existir cadastro reserva, ele primeiro vai consultar o cadastro reserva para saber se alguém do cadastro reserva, lembrando da ordem, né, a preferência, se alguém lá no cadastro reserva aceita fazer pelo preço original do 100 que estava registrado como vencedor. Se eventualmente alguém aceitar, aí eu não vou definir o reequilíbrio para o vencedor da ata, vou afastá-lo e vou comprar do cadastro reserva. Agora, se todos pleitearem o reequilíbrio, aí eu volto para o vencedor da ata, para o registrado, para o vencedor do item, e faço o deferimento do reequilíbrio, aumentando o preço registrado para aquele fornecimento em específico, até porque pode ser uma oscilação temporária, né, de preço, isso é muito importante. Sempre que for deferido o reequilíbrio, isso também é uma novidade do decreto federal, sempre que for deferido o reequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, o gerenciador da ata deverá comunicar a todos os usuários da ata, não só os órgãos participantes, como também os eventuais aderentes, caronas, não participantes, que tenham já executado a ata. Para quê? Para que esses órgãos verifiquem eventual necessidade, conveniência, oportunidade de reequilibrarem os seus fornecimentos, os seus contratos celebrados com o fornecedor. Então, isso é importante também, é uma novidade, não está na lei, mas está no decreto. Uma outra novidade ainda falando de ata de registro de preços, falando de execução de ata de registro de preços. Se eventualmente o licitante vencedor for punido com impedimento, for punido lá, né, ou sofrer de um outro órgão uma declaração de idoneidade, eu não necessariamente preciso retirá-lo da ata, cancelar o seu registro. Se eventualmente eu perceber que a sanção vai terminar, vai acabar no momento anterior ou antes do final da vigência da ata, tá, eu vou suspender a execução da ata para aquele registrado, não é para o item, é para aquele registrado, para aquela empresa, para aquele CNPJ, durante a aplicação da sanção. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a empresa registrada, a vencedora, foi impedida de licitar por um órgão federal, por um outro órgão federal, né? Lembrando que o impedimento de licitar é perante a administração pública do ente federativo, então mesmo que um outro órgão, está lá no artigo 156 da nova lei, se um outro órgão puniu aquele fornecedor com o impedimento de licitar, isso alcançaria a minha ata de registro de preços por ser eu um órgão federal, aqui no nosso exemplo, né? Mas vamos imaginar que aquele outro órgão deu uma sanção de impedimento de 2 meses. E eu olhando a minha ata de registro de preços com esse mesmo fornecedor, ela tem mais 9 meses, mais 8 meses de vigência. Não há por que, então, eu cancelar o registro dessa empresa como vencedor neste item. O que eu vou fazer? Eu vou suspender a possibilidade de contratação daquele CNPJ, daquele fornecedor, não é do item, volto a dizer, mas daquela empresa, por esse prazo da sanção de 2 meses que foi aplicado pelo outro órgão. Passada a sanção, eu volto a poder executar a ata com esse fornecedor que era o vencedor original. E aí você vai me dizer, tá, Ricardo, mas
E durante esse período de 2 meses da sanção, como é que eu fico? Bem, você vai utilizar o cadastro reserva, se existir, e se não existir o cadastro reserva, aí você vai ter que aplicar a 14133, normalmente, fazendo uma dispensa, uma emergência, uma inexigibilidade ou uma licitação. Uma outra inovação do decreto regulamentador do registro de preços no âmbito federal foi a possibilidade de remanejamento de quantitativos. Eu comecei falando desse vídeo rapidinho, eu toquei num assunto importante chamado capacidade produtiva da empresa, né? Quando a gente foi falar do veto do gerenciador, né? Quando, um dos motivos do veto do gerenciador. E aqui, isso passa a ter importância. Por quê? Porque, eventualmente, o fornecedor registrado não vai ter capacidade produtiva, né, para atender mais quantitativos, mais caronas, né, se eventualmente eles aparecerem. E a administração, o decreto regulamentador permite o remanejamento de quantitativos entre órgãos participantes, entre si, e entre órgãos participantes com não participantes. E aí, vamos imaginar que o órgão participante registrou lá para aquele fornecedor 100 mil unidades de um determinado remédio, mas por um motivo superveniente posterior à ata, ele percebe que não será necessário utilizar os 100 mil unidades. Vai sobrar um quantitativo de, sei lá, 20 mil unidades. Né? E ele está lá sabendo dessa informação. Né? E aí me aparece um outro participante, né, que precisa de mais quantitativo. Lembre-se que o decreto não alterou a regra da nova lei de licitações, o que impede aditivo da ata de preços, não há aditivo de quantitativo. O que pode existir é o remanejamento. Então, vamos imaginar, o órgão participante A, né, licitou 100 mil unidades, o gerenciador licitou 100 mil unidades, e um segundo participante C licitou mais 100 mil unidades do item 1. E aí, o participante D, ele percebe que as suas 100 mil unidades não serão mais necessárias, ele vai precisar só de 80 mil unidades do remédio, porque eventualmente surgiu um fato superveniente que reduziu a sua demanda, a sua necessidade. Por outro lado, o órgão C participante, que também tinha licitado no mesmo item, na mesma licitação, 100 mil unidades, percebe que subdimensionou o seu quantitativo e precisa de mais quantitativo, ele precisa de mais 10 mil unidades. A lei proíbe o aditivo da ata, então eu não poderia crescer nosso item de 300 mil unidades, né, 100 para o gerenciador, 100 para o B e 100 para o C, eu não poderia acrescer mais 10 mil unidades para o C, que subdimensionou a sua necessidade. Mas eu posso fazer, e aí é que entra o conceito de remanejamento, eu posso remanejar quantitativos entre os participantes. Já que o B não vai usar 100 unidades, está sobrando 20, e já que o C precisa de mais 10, eu vou reduzir 10 mil unidades para o licitante, para a administração, perdão, B participante, vai ficar só com 90 mil, e vou acrescer, né, 10 mil unidades no participante C, que precisa desse quantitativo a mais. Então, no frigir dos ovos ali, né, no final das contas, o fornecedor vai continuar fornecendo as 300 mil unidades, né, porque tirou de um e deu para o outro. Não houve, então, um aditivo de quantitativo. Esse é o remanejamento. Lembrando que o decreto regulamentador federal, quando ele diz que quando esse remanejamento ocorrer entre órgãos que estão em estados distintos, estados federativos distintos, ou entre estados e municípios, ou entre a federação e estados e municípios, caberá ao fornecedor dizer se aceita, né? Por que isso? Porque isso implica em custo de execução, obviamente, né? O que nos dá a entender que se for dentro do mesmo ente federativo, nem mesmo caberia manifestação aí do fornecedor se aceita ou não, porque a base de custo não mudaria. Então, há a possibilidade pelo decreto de remanejamento de quantitativos, e o professor aqui já ouviu 2 ou 3 professores questionando a legalidade do decreto regulamentador, e eu, cá para mim, num primeiro momento, concordo com isso, lembrando que a nova lei não fala de remanejamento. Então, será que o decreto não extrapolou aí o seu poder regulamentador e acabou legislando, inovando a lei? Se for isso, teríamos aí a ilegalidade desse dispositivo sobre remanejamento. E para fechar o nosso vídeo, que já está extenso, tá? Para fechar o nosso vídeo, eu vou lembrar os que eu sempre disse que o gestor, que o gerenciador, né, são sinônimos, que o gerenciador, o participante não precisavam formalizar contrato. Quem já fez curso comigo sabe que eu sempre bati nessa tecla. O gerenciador, o participante não precisa ter contrato com o fornecedor. Por quê? Porque a ata é um pré-contrato e as disposições
que vão no contrato normalmente já foram assinadas na ata, bastaria lá a emissão do empenho, né, a autorização de fornecimento, a ordem de serviço, e o decreto regulamentador vem dizer exatamente isso, né, que a formalização da execução da ata pode se dar por contrato ou por documento equivalente, tal como empenho, autorização de fornecimento ou ordem de serviço, o que permite a gente lembrar o seguinte: para que você vai fazer toda a formalidade de um contrato se você já tem a ata assinada, né, pelo fornecedor, se responsabilizando, se comprometendo naqueles termos? Basta você imprimir, você emitir ali o empenho e mandar ele executar, né? Muito mais simples, diferente da situação do não participante, do carona, do aderente. Esse sim vai precisar de contrato, até para que ele tenha um título, né, um documento vinculando as duas partes, para que ele possa acionar, eventualmente, se houver o descumprimento daquele fornecimento em específico. Então, veja que estas são as novidades do decreto regulamentador no âmbito federal. Professor, um bônus aí para quem ficou até agora, né? Professor, eu sou um município, eu estou obrigado a cumprir essas regras? Eu tenho que seguir esse regulamento? Não, não tem. Você pode regulamentar dentro do seu âmbito municipal, você pode editar um decreto regulamentador criando as características do seu registro de preços. Se você, por outro lado, quiser seguir essas mesmas regras, basta você, na sua regulamentação municipal, colocar que as regras para o registro de preços serão aquelas do decreto regulamentador federal que a gente acabou de ver. Ok? Eu te desejo muita sorte. Já começamos abril quentes, numa super sexta-feira. Vamos ver se vem mais coisa ainda em abril. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso e conta comigo para regulamentar a lei no teu município, para te auxiliar na aplicação da lei, para treinar a tua equipe, tanto teórica quanto praticamente. Tchau, sucesso.